E aí, o que a gente tem? O que o pessoal está perguntando, Tony? A turma do chat não enviou nada ainda hoje, mas temos perguntas vindo por e-mail, né? Temos umas. Caio, você é a favor da pena de morte no Brasil? Não, em lugar nenhum do mundo. Nunca vi Jesus matando ninguém. César matava, mas eu não sou discípulo de César. Herodes matava, mas Jesus disse: entre vós não é assim. Então, eu não sei nem para que essa pergunta. Dá a impressão de que existe uma esquizofrenia entre o ensino de Jesus e as permissões do Estado. O Estado mata porque o Estado não é nada além do Estado. O Estado nunca disse que é Deus. Ou quando diz para sua própria desgraça e autossatanidade. O Estado simplesmente exerce as leis que mudam de geração em geração. Nos dias de Paulo, essa não era uma pergunta. Quem é que ia fazer essa pergunta nos dias de Paulo? Mas havia pena de morte no Israel, né? Justamente por isso, ninguém ia fazer essa pergunta em lugar nenhum nos dias de Paulo. A sociedade era outra. Ele está fazendo essa pergunta aqui porque ele é filho de uma geração que tem essa discussão. Nos dias de Paulo, por exemplo, essa não era uma discussão. Paulo diz em Romanos 13 que o Estado, quando é ministro de Deus para o bem, nem todo Estado é ministro de Deus para o bem, tem Estados que são bestas diabólicas. A gente tem sempre que ler Romanos 13, tendo Apocalipse 13 como elemento antitético. Em Romanos 13 se fala que uma autoridade justa é ministro de Deus para o bem. Por isso, a causalidade que Paulo estabelece em Romanos 13 é de justiça. Faze o bem e tu terás louvor, faze o mal e terás espada. Porque a autoridade é justa. Nesse caso, é uma autoridade ideal. A si mesmo é uma autoridade ideal no mundo que jaz no maligno. Porque Jesus diria: entre vós não é assim. Agora, em Apocalipse 13, você vê a autoridade no surto natural da autoridade. Quase toda autoridade surta e vira uma besta. Na medida em que o poder que seja dado à autoridade vá se tornando absoluto, ou vá se tornando perpétuo, ou vá se tornando vitalício, seja por que caminho for, pela ditadura militar, pela imposição imperialista, pela monarquia, ou pela democracia contínua lá, Hugo Chávez, ou pela revolucionista do Fidel, ou por qualquer que seja o meio, ou mesmo pelas estruturas democráticas americanas, em que frequentemente o governo muda de 4 em 4 anos, ou de 8 em 8 no segundo termo, mas às vezes o processo ideológico é mantido pelo governo da mídia, por exemplo, do mesmo espírito. Então, quando o caso é esse, e o caso é esse praticamente sempre, a autoridade que se mete a matar pessoas, a exercer esse domínio sobre a morte, na maioria das vezes está exercendo o seu poder com direito constitucional, ou seja, direito humano. Mas isso não tem necessariamente nada a ver com o significado do Evangelho. E tanto é que Jesus nunca pretendeu que houvesse um estado do Evangelho na Terra. Porque o Evangelho não cabe em nenhum estado humano. Se ele não cabia no odre do judaísmo, ele ia caber no odre do Estado romano? Não. Se o Evangelho não cabia no odre das melhores instituições gregas, das mais humanas, ele vai caber aonde? No odre do Estado brasileiro? Então, se a gente está falando de Evangelho e de discípulos do Evangelho, e a pergunta a mim não é porque eu sou presidente da República. Me perguntaram, é por causa do Evangelho? Sim, claro. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. João diz: este mundo jaz no maligno. Jesus diz: entre vós não é como é no mundo. E ele quer saber o que eu acho da pena de morte? Eu acho que os estados se arrogam a esse direito.
de acordo com os amparos constitucionais, sejam eles oriundos democraticamente do povo, como média social estabelecida de modo plebiscitário, que vira uma lei ou determinação de um Congresso eleito pelo povo, ou seja pela via tirânica, imperialista, seja ela qual for, que absolutiza esse poder na mão do Estado de exercer essa prerrogativa. Isso é uma prerrogativa de um Estado que, quando é bom, quando é mal, mas continua a ser um Estado, continua a ser um ente acerca do qual Jesus disse, incluindo o meu reino não é deste mundo. Então é simples assim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eu estou no negócio de dar só a Deus. César, se quiser, corra atrás de mim, porque eu não estou procurando César para dar nada. Caio, às vezes eu acho que a boa parte dessa confusão na mente das pessoas, né, oriundas da igreja evangélica é essa esquizofrenia, né? De não ler o Antigo Testamento a partir de Jesus. Então eles acham que ali havia uma ação também divina nesse sentido, né? De que por haver algumas circunstâncias onde a morte aconteceu por parte de alguns líderes que eram reis ou não, coisas desse tipo. Então não ler o Antigo Testamento a partir de Jesus gera essa esquizofrenia, né? Fica com dois deuses, é o que o pessoal tem o tempo todo. O Deus do Antigo Testamento era um Deus... Que foi uma perguntinha que fizeram aí também, que eu falei até pro Tony, nessa eu não vou nem responder, Tony, pelo amor de Deus, não sei o que, mas lê, por favor. Você me Porque cansa, né? Amado pastor Caio Fábio, graça e paz. Ando no ensejo das questões e notícias que tanto nos abalaram quanto ao tratamento dado por missionários cristãos às crianças na Nigéria. Veio uma pergunta à cabeça. Bom, não são missionários cristãos, são pastores nigerianos. Fazer isso na Nigéria. Fica um pouco menos mal. Se fosse ainda missionário, que foi de outro país para ir para lá, para ensinar topicamente o que eles estão fazendo, aí, meu amigo, vou te dizer, a diabrice não era demais. Por que no Antigo Testamento vemos sinais de tanta ira ou justicismo de Deus até mesmo com as crianças? Estamos bravíssimos com os pseudo-servos do Altíssimo que, a custo da vida de crianças, querem ganhar a Nigéria. Mas eu pergunto, o que esses missionários fazem não é o mesmo que os israelitas fizeram com os filhos dos hereges? Da época, os amalequitas. Afinal, por que Deus mandou matar crianças de colo? Como conciliar isso com o amor divino? Imagine se ele mandasse fazer o mesmo hoje. Alguém pegaria uma espada e atravessaria um bebê de colo? Dizemos que Deus é contra o aborto, e é. Mas como ver isso no Antigo Testamento? Matar crianças, entregá-las ao tal anátema. Como entender isso? Diga-me o que acha. Abração em Cristo Jesus. Eu não digo nada. Meu site, você disse milhões de vezes. Eu estou dizendo isso desde que eu me converti. A única coisa que eu recomendo é que ele leia o Evangelho, se converta a Jesus e pare com essas tentativas de fazer esse híbrido entre o Velho e o Novo Testamento. O resto me dá uma exaustão, falta até ar no pulmão para ficar respondendo esse negócio todo. Eu estou assim exausto, porque a grande situação é que o pessoal nunca se converteu a Jesus. Eles são crentes da Bíblia, não de Jesus. Aí a Bíblia, meu amigo, é igual uma pessoa. Se você torturar ela demais, ela fala qualquer coisa. Qualquer coisa. É verdade. Crente da Bíblia tem que saber isso. Botou a Bíblia e esganou a bichinha, se ela fala de arrancar uma página, ela fala qualquer coisa. Ela qualquer coisa. Não teve ninguém que torturando a Bíblia não tenha saído com uma doutrina, com uma justificação. A Bíblia sobre tortura é a mãe de todas as heresias, inclusive dessa aí, que não chega como heresia, chega como uma pergunta ortodoxa, piedosa, mas é a pergunta que é a heresia. Assim, a gente está falando 2000 anos depois de Jesus, o cara está me perguntando como ele concilia isso com a campanha de Josué entrando em Canaã, numa época em que tudo que havia de Jesus era sombra, era mobília, isso mesmo. Era uma arquinha, umas tábuas da lei, era sombra, uma vara de Arão, estava todo mundo andando, tateando. Aí ele quer que essa seja a referência, a cegueira, depois que a luz que veio ao mundo iluminou a todo homem.
Ele está em conflito com o período das sombras e da penumbra. A questão dele só revela como os crentes nunca saíram do deserto. Estão rodando em volta do Monte Sinai, eles carregam uma cruz. Carregam uma cruz e a Bíblia embaixo do braço, mas ainda está todo mundo no deserto, rodando em volta do Monte Sinai, sem conseguir compreender nada. Não estão nem rodando com a cruz de Jesus, estão rodando com a serpente de Moisés mesmo. Lá no Monte Sinai, mas não fazem a síntese nunca, porque nunca desistem de ser crentes da Bíblia, sendo crentes de Jesus. Quem é crente de Jesus tem a coragem de pegar na Bíblia tudo que não parece como Jesus, e que tudo que Jesus diz não é do meu espírito. Como conciliar? É só ler Lucas 9, João, querendo descer fogo dos céus sobre os samaritanos, não foi do Velho Testamento, mas no Novo. E Jesus dizendo, vós não sabeis de que espírito sois. Então é a resposta de Jesus a todo mundo que tem essa dúvida, que não é dúvida. Ela é uma dúvida e é uma afirmação ao mesmo tempo.